Eu acho que há questões neste orçamento que ficaram por explicar e algumas delas muito sérias. A mais importante de todas tem a ver com o poder de compra. E fiquei realmente surpreendida com, enfim, o descaramento, a lata do governo vir dizer esta frase, um governo socialista, que é: nós não podemos aumentar os salários porque isso ia aumentar a inflação. E depois vi isto reproduzido por vários economistas e comentadores, aliás, vi isto reproduzido pela maioria dos economistas que foram comentar o orçamento, o que também nos coloca sempre esta velha questão de haver falta de contraditório nestes debates. Isso é verdade? Algum manual da economia, alguma história da economia alguma vez explicou tal coisa? E isto, obviamente, só pode ser dito porque se usa e abusa da ignorância da ignorância e da iliteracia económica da maioria dos portugueses. Só isto é que justifica. Porque se eu aumento os salários sem mexer nos preços, eu não tenho inflação, não aumenta a inflação. Portanto, aquilo que o governo disse é uma mentira descarada. Agora, o problema é o seguinte: se eu aumento os salários e as empresas a seguir vêm a correr aumentar os preços, aí sim há uma escalada da inflação. Se eu aumento os salários e não aumento os preços, o que é que nós temos? Nós temos uma diminuição dos lucros. Se eu não aumento os salários, o que é que nós temos? Uma diminuição dos salários. Portanto, o que o governo veio dizer foi o seguinte: nós não vamos mexer nos lucros e vamos mexer nos salários. Existe uma crise económica. Esta crise não foi provocada por quem trabalha. Quanto a mim, também nem foi provocada nem pela guerra nem pela pandemia. A guerra e a pandemia agravaram a crise. A crise, obviamente, é uma crise de competição permanente que existe neste modelo económico, mas, independentemente disso, o que o governo se propõe fazer face a esta crise é: nós nos lucros não tocamos. E depois, qual é a segunda filosofia apresentada neste orçamento? Bem, nós, para contermos situações de fome extrema, de miséria absoluta ou de revoltas sociais, vamos criar aqui uma série de programas assistencialistas, que é e que são verdadeiramente migalhas se nós olharmos para a situação extremamente difícil que a maioria dos trabalhadores tem em Portugal. De facto, a maioria das pessoas, com os salários que têm, e isto está dito pela Comissão Europeia e por todos os institutos que estudam trabalho, inclusive em instituições oficiais, as pessoas trabalham e não conseguem, com o que recebem, pagar as suas contas. Não estou a falar dos desempregados, ou estou a falar daqueles que trabalham e que trabalham 8 horas. E, portanto, vai-se criando estas medidas assistencialistas. O que é curioso é que o governo veio dizer que estas medidas assistencialistas não vão ser pagas com impostos nenhuns sobre os ricos, não se vai mexer nos lucros, nada. É a chamada classe média. E que é um mito que eu acho que a esquerda tem tido uma posição há 20, 30 anos, que é uma posição claramente de achar que existe uma espécie de aristocracia operária e classe média que pode pagar a conta toda, porque nós temos que socorrer aquelas pessoas que vivem muito mal. Eu tenho vergonha de viver num país onde alguém ganha 700 euros e acho que um empresário devia ter vergonha de pagar 700 euros ao seu trabalhador. E não tenho dúvidas que há imensas empresas que, na verdade, nem sequer são empresas, porque a margem que recebem não lhes permite ser empresários. Eles aparecem lá juridicamente como empresários. Se calhar alguns estão convencidos que são, mas não são. São trabalhadores, são empresas completamente inviáveis. E, portanto, tudo isso é verdade. Agora, que seja aqueles que trabalham, que não andam a viver do trabalho alheio, que trabalham, que ganham 1.500, 2.000 ou 2.500 a pagar, é completamente indecente quando nós temos um anúncio pomposo de milhões de lucros concentrados em meia dúzia de empresas. Agora, é espantoso que seja um governo socialista e que a seguir venha toda a gente dizer: sim, senhora, não se pode aumentar os salários porque vai aumentar a inflação. Não, mexa-se nos lucros e a inflação não aumenta.